Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Viva Voz Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber ao meu lado uma mulher que tem transformado o cenário de nutrição e estética no Brasil. Ela é nutricionista e biomédica esteta, pós-graduada em nutrição estética, funcional e esportiva, fundadora e CEO do Instituto JP e idealizadora do Congresso Brasileiro de Nutrição, Estética e Cirurgia Plástica. Seja muito bem-vinda, Josimara Paiva, querida. Obrigada pela sua presença, Eu viu? quem agradece. Maravilhosa. Vamos Muito falar bom. de saúde, de Isso. De bem-estar, de estética. estética, né? Primeira pergunta, a galera já sabe. Uhum. Quem é Josimara por trás da saúde, da estética? Como tudo começou? Você sempre foi ligada à área da estética desde jovem? Me conta a tua trajetória para a gente entender quem é você. Conto. Primeiramente, um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Eu amo falar sobre nutrição, sobre Que bom. estética. E eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. A minha primeira graduação foi a nutrição. Então, eu me formei em 2018, finalzinho de 2018. E logo em 2019 já comecei a atuar, graças a Deus, dentro de clínicas de estética com dermatologistas. Então, desde então, eu já comecei com aquele olhar diferente para a estética, tentando agregar, tentando ajudar os pacientes que buscavam os procedimentos estéticos. E desde então comecei as minhas especializações. Fiz especialização em nutrição funcional, nutrição estética, nutrição esportiva e sempre querendo entregar um pouquinho mais, mas a nutrição tem essa limitação de nós não podermos fazer, aplicar os procedimentos estéticos, então eu vi a necessidade de voltar para a graduação e cursei biomedicina. Então, foi a partir daí que eu consegui aplicar em consultório os procedimentos estéticos com os meus pacientes, agregando sempre a nutrição como base, resgatando a saúde desses pacientes para que o procedimento estético ele fosse potencializado. Então, desde então, essa vai sendo a minha missão. E a partir disso, eu também comecei a ver o que? Os nichos nessa área aqui em Brasília e comecei a trazer os cursos. E aí, desde então, né, também fiz o que? O congresso de nutrição, que nós vamos falar dele também daqui a pouco, mas sempre com essa missão. Eu falo que hoje a minha missão é unir a nutrição e a estética no Brasil, para que todos os profissionais, independente da área, entendam que estética, todos nós queremos estética, estética é Perfeito. muito bom, todos nós queremos olhar no espelho, nos sentir bem, mas nós precisamos estar saudáveis para a estética. Então, esse resgate é muito importante. Como que, quando você fala dessa conexão nutrição e estética, como que elas caminham juntas, assim? Porque, como você falou, o nutricionista, pela legislação, ele não pode fazer procedimentos Isso. estéticos, né? Como para o pessoal entender como que as áreas caminham juntas? Isso, exatamente. O Nutri, então, ele vai ter uma limitação, né, de não poder realizar esses procedimentos estéticos, mesmo que ele tenha essa pós-graduação em nutrição estética. O que Tá, ele pode fazer? Preparar esse paciente. Então, hoje, a estética regenerativa, preparar de dentro para fora, tirando esse paciente, por exemplo, de um estado inflamatório crônico de baixo grau, onde ele vai para o procedimento estético e tem uma intercorrência, onde ele vai para o procedimento cirúrgico e pode ter uma complicação na cirurgia estética dele, como uma perfeito. cicatrização inadequada. Então, o nutricionista resgata essa saúde por meio da alimentação, por meio da modulação intestinal. O intestino é o nosso maestro, então esse nutricionista vai fazer toda essa modulação, prescrever uma dieta específica para cada procedimento estético, para cada momento desse procedimento estético, e assim o biomédico, o dermatologista, o cirurgião plástico consegue atuar com mais segurança, diminuindo o quê? O risco de intercorrência. Então, essa interconexão pode parecer muito futuro, mas é a nossa realidade agora da estética regenerativa. Então, E a nós nutrição tá vindo com força com nisso, né? força. Com, assim, eu vejo até a geração Z, né? Assim, Uhum. meus filhos, 17, 18 anos, a galera tá vindo com um ambiente, com uma mentalidade
mentalidade mais saudável, né? De você se alimentar melhor, de você desinflamar o seu corpo, né? Então, assim, é, o quão é importante uma alimentação balanceada para que você possa fazer seus procedimentos com Com mais cuidado, né? segurança. Exatamente. E não só pensando na estética, é um resgate de saúde que vai melhorar Perfeito. todas as áreas da sua vida. Mais disposição, né? Hoje a gente atende muito em consultório aquelas mulheres que já acordam, né, Cansadas. cansadas. Exatamente. Já relatam, Nutri, eu acordei cansada. Apesar de às vezes ter dormido ali 7, 8 horas, às vezes um pouquinho menos, mas mesmo assim é aquela mulher que já relata um cansaço excessivo. Então, uma suplementação específica, pensar que procedimentos, por exemplo, que vão estimular colágeno. Eu preciso de uma produção de colágeno, mas se esse paciente está extremamente inflamado, pode ser que esse procedimento não tenha o resultado. E aí essa paciente vai falar: nossa, mas é aquele profissional, é aquela clínica que não teve um bom resultado, mas a paciente não estava preparada para o procedimento. Perfeito. Então, isso é muito importante, bater cada vez mais nessa tecla para que todos nós estejamos conscientes que o procedimento estético, ele é excelente, mas eu preciso estar preparada. Tem que ser algo feito com segurança, né? Exatamente. Da onde que surgiu o insight para você hoje, porque hoje você está mais na área educativa, né? Exato. Da onde surgiu o insight da Josi Uhum. da criação do congresso? Isso. O congresso ele começou pequeno, então foi um evento para 50 pessoas, que foi um seminário lá em 2022. Quando eu percebi que Brasília, eu sou mineira, mas já morava em Brasília há alguns anos, e eu percebi que ninguém falava, nenhum nutricionista falava muito sobre nutrição e estética em Brasília. Então eu decidi reunir algumas nutricionistas de forma assim, despretensiosa em um auditório para 50 pessoas e eu consegui, fiz uma divulgação até relativamente breve e consegui lotar esse auditório. Por Uau, quê? Porque, na verdade, era algo muito novo aqui em Brasília, que quase ninguém falava ainda. Eu tinha uma experiência relativamente breve, já tinha feito a minha pós-graduação, mas por sempre atuar dentro de clínicas de estética, eu já tinha uma uma vivência. experiência boa, né? Exatamente. Do paciente que passava pelo nutricionista e do paciente que não passava pelo nutricionista. Eu já consegui entender essa diferença. E aí eu fui levando isso para né, as minhas amigas, na verdade, que ainda não eram minhas alunas, e eu vi que aquilo poderia sim se tornar uma mentoria e se tornar algo maior. Então, a partir de então, eu fui fazendo eventos maiores. 2023 foi um evento um pouco maior, que também foi o segundo seminário, mas aí eu já fiz com transmissão ao vivo, a nível Cara, que Brasil. legal. Exatamente, para 100 pessoas, mas com transmissão ao vivo. Em 2024 chegou o momento realmente do congresso. Um congresso para 250 pessoas, Uau. e isso a nível nacional, 2 dias, 15 palestrantes, feira de negócios. Então, assim, realmente foi muita coragem. Eu falo que fui corajosa, mas por entender que Brasília tem a capacidade de receber esses eventos e que precisava ter aqui algo que unisse a nutrição e a estética dessa maneira. Por que que você fala que 2026 vai ser o ano do congresso? Exatamente, porque a gente vem com muitas novidades. Então, nós temos 2 salas simultâneas, a sala da nutrição e medicina e a sala da estética e tecnologias. Lembrando que essa sala da estética, todos os procedimentos eles são feitos ao vivo, os pacientes. Caramba, vai Exatamente. rolar o procedimento na hora. Acontece o procedimento. Em 2025 já aconteceu. Exatamente. A edição de 2025 nós já tivemos procedimentos ao vivo, onde os nossos palestrantes realizam o procedimento estético no palco e os nossos congressistas conseguem acompanhar a Que técnica ao vivo. fantástico, Josi. Exatamente. A gente prepara todo um ambiente, é claro, porque nós sabemos, né, da segurança que nós Claro. precisamos com o nosso paciente, mas tudo isso é preparado com muita antecedência para receber no palco esses procedimentos. Então, a gente vem trazendo muito mais procedimentos para 2026, falando muito sobre a
que está no momento. Total. Então, IA e consultório. Então, como vocês, profissionais da área da saúde, conseguem usar essa tecnologia a favor de vocês. A IA, ela nunca vai substituir o profissional, mas ela pode sim vir para agregar. A nossa feira de negócios, ela vem em 3 ambientes, então nós aumentamos a nossa feira e uma expectativa de receber 1.000 participantes em 2026. Que top! Deixa eu te perguntar, quantos palestrantes serão? Como que é a curadoria desses palestrantes? Eu faço toda a parte da coordenação científica. Então, eu falo que essa coordenação científica ela já começou há 1 ano atrás. Alguns palestrantes, eles estão sempre desde a nossa primeira edição e a gente vai incluindo módulos novos para trazer sempre novidades. Então, em 2026, nós também teremos 2 módulos novos na sala da nutrição e medicina, que é a nutrição esportiva e a nutrição materno-infantil, que vem com esses 2 módulos que vocês pediram muito. E é claro que a gente sempre vai atendendo os pedidos dos nossos congressistas. Então, a gente sempre escuta também os nossos participantes, quem são os palestrantes que eles estão pedindo, quais são os assuntos do momento. Um super assunto do momento é lipedema. Então, a gente também traz o lipedema para dentro do nosso congresso. Então, nós teremos o Dr. Fábio, que é o diretor do Instituto Lipedema Brasil. Cara. Isso, ele vem de São Paulo para trazer toda a experiência. Hoje ele é uma referência mundial em cirurgia para lipedema. Então, ele estará conosco entregando tudo na sala da nutrição e medicina. Qual a data do congresso? 27 e 28 de março, sexta e sábado. São 2 dias. Lembrando que na sexta-feira nós começamos a partir das 13 horas. Desde a nossa primeira edição, essa foi uma jogada que eu pensei. Porque sempre que eu ia para São Paulo, nos eventos, eu ia um dia antes. Então, isso requer o fechamento de uma agenda na quinta-feira, mais uma diária de hotel. Então, o que eu pensei? Nós iniciamos às 13 horas, vamos até às 20 e quem vier de fora pode chegar exatamente. Na sexta-feira de manhã, nós temos parceria com a rede Quality Hotel, então os nossos congressistas de fora conseguem ficar super bem acomodados, com super desconto, e é somente a 10 minutinhos de distância do Centro de Convenções Parlamundi. Cara, que legal. Você acredita que o congresso ele também é uma boa ferramenta para networking e fazer negócios lá dentro? Com certeza. Eu sempre bato muito nessa tecla com os congressistas, com os expositores das marcas. É o momento do profissional entender o que está acontecendo no mercado, encontrar as melhores marcas para ele prescrever em consultório, fazer muita parceria, porque equipe multiprofissional é o que realmente vai demandar, o que vai trazer, né, um retorno financeiro maior para esse profissional. Então, tudo que ele aprende no congresso, ele consegue aplicar na segunda-feira em consultório, fazer muita parceria, além de conhecer as melhores marcas do mercado para que ele possa prescrever com segurança para os pacientes. As marcas que quiserem participar da feira ainda há disponibilidade? Como é que funciona? Ainda há disponibilidade, porque nós aumentamos a nossa feira, então ela vem em 3 ambientes. É só entrar no nosso site, lá tem a página do expositor, ele vai receber o kit mídia e vai poder entender todas as formas de participação no congresso. Como que você escolhe os temas, Josi? Você pergunta mais para a sua audiência ou é o que você traz como novidade? Igual você falou, todo ano você tende a trazer novidades para o congresso, né? Como que é a escolha desses temas? Isso, eu sempre observo o mercado, sempre há um estudo muito grande de mercado do que está acontecendo. Então, o foco principal do CBNCP é nutrição, é estética e é cirurgia plástica. Tá. Então, dentro disso, o que está acontecendo no mercado? O que as pessoas, os profissionais precisam saber naquele momento? Um exemplo muito claro são as canetas emagrecedoras. Tá super em alta. Exatamente, super em alta. Os nossos pacientes estão usando e nós, profissionais, precisamos saber como agir.
vai ser um emagrecimento rápido, vai ter um excesso de pele, vai gerar uma flacidez. Então, eu como nutricionista, como biomédico, dermatologista, cirurgião plástico, ele precisa entender como ajudar esse paciente. Eu falo que sempre sem julgamento. Se o paciente decidiu naquele momento estar fazendo o acompanhamento, o nutricionista precisa acompanhar, o dermato precisa, o biomédico precisa acolher esse paciente e saber como agir. Então, é sempre o que está acontecendo no mercado com embasamento científico. Então, Tá. sempre tem que ter um embasamento científico para estar dentro do cronograma científico do CBNE-CP. Como que as pessoas participam? São sempre pessoas, qualquer pessoa da área de saúde, ainda há vagas? Como é que funciona? Isso, é só acessar o nosso site, o CBNE-CP, ele é para todos os profissionais da área da saúde. Nutricionistas, biomédicos, todos os profissionais estetas, médicos. Eu falo que também para os estudantes dessas áreas que já precisam começar a fazer network, a estar dentro desses eventos para entender como acontece, como eles poderão atuar em consultório depois. Então, todo profissional da área da saúde interessado em atualidade, em ciência, está acontecendo em resgate de saúde vai ser bem-vindo. Nós temos duas salas simultâneas, então a sala da nutrição e medicina, sala da estética e tecnologia. Então, quando você entra no nosso site, você vai escolher a melhor sala, a sala que você deseja ficar. Então, por exemplo, se você é um profissional esteta, você vai para a nossa sala da Aí estética. ele passa o dia nessa sala. Exatamente, os 2 dias nessa sala e tem acesso total à nossa feira de negócios em 3 ambientes. Vamos falar, dessas canetas? Vamos. Pode gerar Claro. polêmica das canetas, porque hoje está super em alta, Super. né? As pessoas. Mas eu vejo um uso também indiscriminado Sim. muitas vezes, né? Sem acompanhamento. E as pessoas acabam vendo, hoje a internet, as Uhum. redes sociais acabam influenciando muito esse uso indiscriminado de medicamentos que são vendidos sem prescrição, e aí você acaba, né, tendo esse. E aí, como é que funciona hoje essas canetas emagrecedoras? Porque na realidade, muitas delas são utilizadas para controle glicêmico, é isso? Isso, na verdade, lá no início elas foram criadas para esse controle glicêmico e depois surgiram novos estudos também para o controle da obesidade. Então, eu vejo de uma forma que existem sim alguns pacientes que são necessários, que o uso seria adequado para que aquele paciente, naquele momento, conseguisse fazer um controle do peso, porque nós temos que entender que a obesidade ela também traz muitos riscos. Sim, é uma doença, né, Exatamente, é Jo? uma doença que traz muito risco cardiovascular, síndrome metabólica. Então, essa caneta, ela sim é uma oportunidade para alguns pacientes. O problema é que tudo que cai na mídia começa a ser usado de forma indiscriminada. Então, é prescrito para a esposa que está ali deixando o esposo, o marido usar um pouquinho, e Perfeito. aquilo vai dividindo essa caneta. É o que está acontecendo, infelizmente. Então, o que era para ser usado, prescrito por um médico, acompanhado por um nutricionista também, caiu aí no povão e está sendo usado de forma errada. Eu não vejo isso como um malefício, eu acho que é um benefício quando bem usado. É extremamente importante ser acompanhado por um profissional nutricionista, porque você vai ter efeitos colaterais, isso é um fato. A perda de massa muscular, ela pode ser acentuada, então além de gordura, vai perder muita massa muscular, então isso é um ponto muito ruim, porque essa massa muscular, dependendo da idade, né, e do estilo de vida dessa Sim. pessoa, ele nunca mais vai recuperar. Então, quando você faz um acompanhamento certo, por um tempo certo, com uma equipe multiprofissional, eu acho que tem a trazer somente benefícios. O problema é que as pessoas só querem a canetinha, não querem seguir a famosa dieta, as pessoas têm muito medo dessa palavra, dieta, né? Estilo de vida, não querem fazer atividade física, então nada no mundo Eles vai querem o substituir. resultado imediato, né? Exatamente. Esse é o nosso problema atual, né? Um resultado muito imediatista.
todos nós, né? Muita informação, muito ansiosos, muita rede social ali, então eu quero tudo muito rápido. E isso acaba o quê? Atropelando o processo que sim poderia ser benéfico, desde que acompanhado pelo seu médico e pelo seu nutricionista. E também, é claro, pelo educador físico, porque há Sim. necessidade da atividade física inclusa para que essa perda de massa muscular, se acontecer, seja mínima. Falando de estética agora, a gente está vivendo numa era digital onde há muita comparação, né? E eu vejo, principalmente as mulheres, acaba perdendo a sua própria identidade por ver outras mulheres talvez mais bonitas ou mais, é, enfim. E como que você enxerga? Porque eu também acredito que a estética ela tem sido utilizada muitas vezes para o bem, mas às vezes de forma exagerada e que acaba transcendendo para pessoas que, cara, você fala, ah, eu nunca vou ser tão bonita como aquela mulher porque eu não tenho estrutura financeira, enfim. Como que você enxerga hoje a estética, falando assim de redes sociais, falando de autoconhecimento da mulher? Realmente, quando você vai ter uma visão um pouco mais ampla da estética, hoje algumas. A gente sempre às vezes fala um pouquinho mais das mulheres, que é o grupo que mais se compara, Sim, exatamente, que mais chega já em consultório, doutor, eu quero ficar com esse rosto, com esse abdômen. A comparação é um grande problema. O que nós temos que entender é que cada um de nós temos que buscar a nossa melhor versão. E que às vezes a rede social, eu falo que 99,9% das vezes não é a realidade da pessoa. Então a é gente um tem que recorte da vida que ela quer exatamente postar, é né? algo que ela preparou, é uma foto que, na grande maioria das vezes, tem uma edição, é um ângulo muito bom e não é a realidade, Perfeito. né? A cirurgia plástica, ela vem para agregar, eu acredito que sim, mas em algumas pacientes, a cirurgia plástica, ela nunca vai ser o resultado final, porque o que a gente precisava entender é o porquê ela está buscando essa cirurgia plástica, o porquê ela está buscando essa mudança. Então, às vezes, um acompanhamento, né, psicológico. Hoje, eu tenho acesso a profissionais que já têm uma equipe muito grande, multiprofissional, onde a paciente, antes de fazer cirurgia plástica, ela vai passar pelo psiquiatra, pelo psicólogo, pela nutricionista, pela endocrinologista, para que toda essa equipe possa entender se realmente o motivo da cirurgia plástica Perfeito. é a vontade, ou ela está se comparando, ou ela está querendo tampar um buraco que é mais Emocional. exatamente, um buraco emocional mais profundo com aquela cirurgia plástica, e que quando ela vê o resultado, não era aquilo que ela estava procurando. Então, às vezes, começar a olhar de dentro para fora e depois tudo bem fazer a cirurgia, tudo bem fazer o procedimento, mas nunca chegar no consultório pedindo o rostinho da fulana, o abdômen da ciclana, porque isso não vai acontecer. Então, bons profissionais já têm esse olhar de primeiro eu preciso entender o porquê que a minha paciente está aqui. Claro que a gente entende que existem profissionais e profissionais, nem todos ainda têm essa visão, Sim, né? Que a estética, ela chegou para ficar, cresce a cada segundo. O perfeito. Brasil é um dos países que mais faz procedimento estético e procedimento cirúrgico estético. Então, eu falo que nós profissionais da área da saúde, nós temos muito mercado para trabalhar com a estética. E principalmente agora, nós vivemos uma década onde todos os profissionais faziam, por exemplo, os rostos muito quadrados, era uma Sim, estética muito padrão. Agora, os próximos 10 anos, eles tendem a ser de uma estética mais regenerativa. As pessoas estão tirando os excessos, então isso a gente pode acompanhar, né, pelos famosos das redes sociais, que começaram a retirar o excesso de preenchedores, excesso de cirurgias plásticas, e estão tentando cada vez mais buscar o quê? A melhor versão, e é isso que nós vamos viver daqui para frente, uma estética mais regenerativa. Então, quanto mais a gente, os profissionais, falarem sobre esse assunto, baterem nessa tecla, os
os nossos pacientes, eles vão entender que eles precisam e eles podem fazer os procedimentos, mas com cada vez mais segurança e entendendo o que realmente eles querem. Quando você fala regenerativo, explica para a audiência que está nos Uhum. ouvindo o que seria esse processo regenerativo. Isso, quando a gente fala de regenerativo, não é anti-envelhecimento, porque a gente usa muito essa palavra, Sim, anti-aging, sim. anti-envelhecimento. Infelizmente, nada para o nosso envelhecimento, né? Todos nós queremos envelhecer, claro. Dizia minha mãe que se você não quiser envelhecer, você morre, porque não tem como. Exatamente. É a única forma e É. ninguém quer. Então, hoje, o que a gente precisa é envelhecer cada vez melhor. Hoje já existe muito os mapeamentos genéticos, que é um dos módulos que nós teremos na nossa sala da nutrição e medicina. Porque o mapeamento genético, ele consegue me informar algo que eu vá desenvolver na minha velhice, por exemplo, ou na minha vida adulta, ou daqui 10, 15 anos. E o que eu vou fazer? Por exemplo, uma pré-diabetes, um problema de colesterol, algumas doenças também. E isso quer dizer que eu tenho gene, mas não quer dizer que eu vá desenvolver essa doença. Por quê? Porque eu posso ter um estilo de vida melhor, mais Perfeito. adequado, alimentação adequada, atividade física adequada, né? Cuidar também dos meus pensamentos. Então, a saúde mental é extremamente importante. Então, isso se torna regenerativo para o meu corpo. Eu poderia estar envelhecendo de forma mais rápida, porém, eu estou trabalhando de forma regenerativa. Eu vou envelhecer, Mas mas com tá mais, tardando, né? Fazendo uma. exatamente, retardando aquilo que eu posso. Um exemplo claro: meus pais têm diabetes. Eu fiz o meu mapeamento genético, eu também tenho risco de desenvolver diabetes. Então, já tem fator genético, já tem fator familiar. Porém, eu posso retardar isso. Talvez eu fosse desenvolver aos meus 50 anos, mas talvez eu consiga desenvolver 80, ou às vezes nem desenvolver. Por quê? Porque eu estou retardando um risco genético que eu tenho Por meio do estilo de por vida. meio do estilo de vida. Exatamente. Então, isso não quer dizer que eu preciso seguir a dieta mais restritiva, que eu nunca possa ir numa Comer um festa, hambúrguer. comer num restaurante, exatamente, ter uma refeição livre. Isso não vai definir você. O que define você é o que você faz ali diariamente. Rotineiramente. Exatamente. O que você faz de vez em quando é maravilhoso, tem que ser feito mesmo, né? Sair, comemorar, passear com os amigos, mas o que você faz todos os dias é o que Perfeito. vai definir ali a sua velhice, se você vai ter uma velhice saudável ou não. Você, como Nutri, como que você enxerga a frase dia do lixo? Né? Porque eu falo assim, gente, que lixo, comida não é lixo, né? Eu acho que você mesmo falou agora, uma refeição livre, né? Isso. Exatamente. Acontece, né, que alguns profissionais acabam usando esse termo dia do lixo. Eu acho inadequado, até porque os nossos pacientes podem entender da forma, podem interpretar da forma que eles quiserem, e aí acabam, por exemplo, comendo um dia todo, porque a gente tem que Sim, pensar que às vezes eu tô ali na minha dieta, na minha prescrição, uma semana toda, mas eu vou fazer o sábado o dia do lixo. E eu acabo ganhando muitas calorias. E aí a minha semana fica o quê? No 0 a 0. Então é aquele paciente que volta no consultório e fala assim: "Ah, doutora, mas eu não não perdi, adiantou. não adiantou, eu segui direitinho". Mas às vezes o sábado, o domingo, o final de semana foi tão diferente e aí acaba ficando no 0 a 0. Então ele perdeu durante a semana, mas recuperou no final de semana. Então assim, não é um termo muito adequado, não deveria ser usado por nós profissionais, a gente sabe que já está aí nas redes sociais, mas um bom profissional hoje, ele acaba não usando esse termo, ele acaba conscientizando o paciente que ele pode ter refeições livres, até durante a semana, porque a gente Perfeito. sabe, né, que a nossa vida social, às vezes requer durante a semana uma saída, um passeio, a comemoração de um aniversário, e isso é equilíbrio. E todos nós precisamos, inclusive para a nossa saúde mental. Agora eu vou tirar uma dúvida pessoal. Uhum. É, existe um drive mental nas pessoas
que é a questão do merecimento. Uhum. E quando, depois de um dia exaustivo de trabalho, que você chega cansado, normalmente a nossa mentalidade é você comer uma comida mais Uhum. gorda, né? Uma comida com mais gordura para, ai, hoje eu mereço, Uhum. né? Hoje eu trabalhei Acontece. demais e eu mereço. Como que a gente pode, evitar e trabalhar isso mentalmente falando, né? Eu costumo dizer, lá em casa eu tenho 4 filhos e vira e mexe tem meu marido até fala: "Cara, como é que vive nessa casa? Não dá lá pro armário, tem um monte de biscoito". Então, assim, uma das coisas eu sei que é não Uhum. tenha na sua geladeira, no É. seu armário. Mas como que a gente pode trabalhar isso mentalmente, que mesmo que tenha, você ter essa força de vontade Uhum. de não comer aquilo? Isso, existem estratégias nutricionais, e aí a gente sempre puxa um pouquinho para o lado da mulher, né? Porque por Sempre. questões hormonais, normalmente tende a estar mais cansada no final do dia, e esse cansaço com o aumento do cortisol vai trazer aquela vontade De comer de gordura. comer algo mais rico em carboidrato, mais rico em gordura. Então, são estratégias que a gente começa lá no dia anterior, uma boa noite de sono. Então a gente sabe que às vezes, né, uma mãe de 4, às vezes ainda não conseguiu readaptar essa noite de sono. Mas a gente poderia pensar em estratégias como os chás, começando no dia anterior para que ela começasse a ter uma noite de sono melhor. No dia seguinte, o café da manhã muito rico em proteína. A gente precisa começar a trabalhar as primeiras refeições do dia, café da manhã, almoço e um lanche da tarde, rico em quê? Em proteína, um bom carboidrato, é claro, e rico em fibras também. Por quê? Porque quanto mais eu modular a minha fome durante o dia, à noite eu vou chegar só com a minha fome fisiológica, que é aquela fome que Perfeito. a barriguinha vai roncar, eu vou me alimentar E e vou me saciar. não necessariamente eu vou sentir vontade específica de um alimento. A gente precisa entender que essa vontade específica de um alimento, ela é mental e não fisiológica. Eu criei aquela expectativa que naquele momento eu preciso desse alimento. Então, quanto mais refeições ricas em fibras e proteínas, então um bom café da manhã que contém um ovo, pão, uma porção de frutas, né, um almoço ali rico em uma salada, muita verdura, arroz, feijão, a gente precisa comer arroz e feijão. Durante a tarde, uma estratégia muito importante, mulheres, proteína. Então, eu adoro uma proteína suplementada, que seja um whey protein, uma proteína à base de colágeno, né? Para as veganas, uma proteína vegetal. Por quê? Essa proteína vai trazer mais saciedade e eu vou chegar em casa ali no finalzinho do meu dia tendo menos necessidade de ali atacar a geladeira e comer um carboidrato. Eu posso até comer carboidrato, mas eu vou comer ele de forma mais consciente. Adorei! Já vou preparar meu whey protein para final da tarde, para eu não querer chegar em casa e comer o mundo. Isso, existem inúmeras estratégias. Eu sempre cito a proteína porque eu acho que ela é prática, E ela rápida, sacia. ela vai Gente, é saciar. maravilhoso. Exatamente. Você consegue levar para qualquer lugar, pode levar ali em pozinho, vai diluir na hora. Então eu acho muito prática. Mas, por exemplo, para quem tem um pouco mais de tempo, dá para ser um sanduíche natural, né? Perfeito. Algo preparado com frango, um patê de frango e um biscoito de arroz. Existem inúmeras opções, mas a proteína é algo mais prático que eu faço no meu dia a dia, porque minha vida também é muito corrida. Então eu acho que dá para colocar. Aí dá para incluir uma fruta junto, castanhas, dá para brincar aí com essa proteína também. Preparar um bolinho naquele dia que a gente tem um pouquinho mais de tempo para mudar um pouquinho, né, a forma de consumo. Josi, o que que te inspira a inovar depois de tanto sucesso? Hoje você está com um congresso, eu acredito que ele vai perpetuar aí por muitos e muitos anos. O que que te inspira a trazer tanta inovação na sua área, né, que é a nutrição? Realmente é muito bom. Hoje eu me dedico praticamente 100% à docência, às minhas palestras. Então é muito bom quando a gente consegue entender que a gente fez a diferença na vida daquele profissional. Seja por meio da minha palestra, que eu ainda palestro nas duas salas sempre,
seja por meio da minha palestra ou seja por meio do meu evento. Então, aqueles profissionais que às vezes estão perdidos, às vezes alguns até querendo desistir, porque hoje a estética, né? Nós temos muitos profissionais estetas e eu sempre falo que Concorrência é alguns, grande. exatamente, alguns infelizmente não ficarão no mercado, porque nós precisamos de diferenciais. E quando vão para o congresso, quando vão para os meus cursos, falam assim, Josi, eu consegui virar a chavinha. Eu consegui entender que quando eu cuido do meu paciente de dentro para fora, eu tenho um paciente mais satisfeito, consequentemente, eu tenho um paciente que vai sempre estar na minha clínica. É muito mais barato financeiramente falando você manter o seu paciente do que todos os dias você buscar pacientes novos. Então, quando esse profissional ele começa a entender isso, e os feedbacks são sempre bem positivos, graças a Deus, então isso vai motivando a gente. Não é fácil produzir um congresso, é um evento que demanda em um ano de antecedência. Realmente lidar com todos, né? Nós vamos ter aí em torno de 28 palestrantes. Uau! Exatamente nas duas salas. Então, é uma equipe muito grande, uma equipe de quase 50 pessoas para produzir, né? 2 dias de congresso. Então, a gente começa na quarta-feira para que tudo esteja pronto na sexta-feira para receber vocês. Então, isso é muito trabalhoso, mas também é muito gratificante quando a gente vê que a gente realmente pode fazer a diferença na vida desses profissionais. A gente consegue saber os módulos? Como é que a galera consegue saber o que que tem em cada sala? Consegue sim no nosso site. Então, a partir de agora, a gente já começa a divulgar. divulgação efetiva. Então, todos os nossos palestrantes da sala da nutrição e medicina já estão divulgados. Ótimo. A sala da estética, a gente aproveita o mês de novembro, que é o mês do biomédico, para fazer toda essa divulgação. Então, tanto do nosso Instagram, que é @cbnescp, que são as siglas iniciais do Congresso Brasileiro de Nutrição, Estética e Cirurgia Plástica, e no nosso site também, cbnscp.com.br. Lá tem todas as informações. Lembrando que também tem o nosso WhatsApp, que o atendimento é humano. Então, tendo Legal, dúvida, olha o pode. diferencial. Eu faço questão. Eu adoro inteligência artificial, mas eu acho que em alguns momentos o atendimento humano faz toda a diferença. Total. Então, tendo mais dúvidas, querendo saber mais, é só clicar no nosso ícone de WhatsApp e falar com a minha equipe. Eu vou fazer um bate-bola final com você. Vamos lá. E aí você pode ou falar uma palavra só, ou se você quiser discorrer, pode Ok. também, tá? Um hábito que mudou sua vida. Leitura. Jura? Leitura. Quando a gente pensa em docência, a leitura de artigos científicos vai fazer toda a diferença. Então, aqui já fica até um insight. Eu recebo muitos pedidos para palestrar no meu congresso, mas a palestra ela é um dom que às vezes algumas pessoas já nascem e outros vão fazer o quê? Né? A constância. Então, a leitura de artigos científicos para que você saiba interpretar o que acontece realmente vai te dar um know-how muito grande para que você possa ensinar, para que você possa se tornar um docente e também um palestrante. Uma frase que te representa. A minha missão é a união da nutrição e a estética no Brasil. Que legal. Um erro que te ensinou, que você cometeu, mas que foi um aprendizado. A gente acaba às vezes querendo crescer demais e às vezes confiando em pessoas erradas, não assinando bons contratos, não Boa. lendo contratos. Então, a partir do momento que você se torna empresário, né, essa parte contratual, ela faz toda a diferença. E no início, sim, eu tive alguns erros, né, por não ler bons, ter boas pessoas. Eu falo que hoje eu tenho uma equipe jurídica que faz todo esse trabalho, mas no início, né, eu não tinha e acabei cometendo alguns erros. Um alimento que não pode faltar na vida da Josi. Hoje, ovos. Hoje eu como ali, consumo a partir de 2 a 3 ovos por dia. Está no meu café da manhã, nos meus lanchinhos da tarde. Quando eu estou em casa, eu priorizo pelo alimento. Então, aí eu não preciso, né, da suplementação de whey
Mas aí eu faço algumas receitinhas diferentes para não comer só o ovo cozido ou só o ovo mexido. É verdade que o ovo é o segundo alimento mais nutritivo, primeiro é o leite materno? Isso, exatamente. Há pouco tempo atrás, né, algumas pessoas ainda acreditam que o ovo vai aumentar o colesterol, É, mas na verdade, o que a gente precisa é fazer um cálculo geral da sua dieta. Algumas pessoas podem consumir um pouco mais, outras pessoas um pouco menos. Então, dentro do meu cálculo, eu posso consumir de 2 a 3 tranquilamente, sem nenhum perfeito. problema de saúde. Um mentor ou uma referência que te inspira? Vanessa Suzuki. A Ela é Vanessa nutri? Suzuki é nutricionista e eu preciso contar um pouquinho da história dela. Ela é uma nutricionista maravilhosa, doutora, tem mestrado, tem doutorado. E ela sempre atuou na área ali da nutrição em cirurgia plástica. Hoje ela tem uma visão um pouco mais empreendedora, mas quando eu fui fazer o meu primeiro evento grande, que foi o congresso, a primeira edição do CBN-ECP, eu entrei em contato com ela para convidá-la para palestrar. De forma muito despretensiosa, porque eu imaginei que ela não pudesse ou não viesse por ser a primeira edição. E ela abraçou o meu congresso, ela abraçou Uau! o meu projeto, então é uma pessoa que eu tenho muita gratidão por ela. Inclusive, eu espero que ela possa ver esse recado, porque é uma gratidão muito grande. Então, tudo que eu posso fazer e tudo que eu posso, todos os meus projetos eu tento incluí-la, e ela é sempre muito maravilhosa, está comigo e é uma pessoa que eu tenho muita gratidão. Ela virá 2026? Virá 2026, ela estará conosco. Maravilha! Um sonho que você ainda quer realizar? A minha família! Ai, que linda! É, é um sonho, com certeza. 11 aninhos de casada já, Que então acho que nós já legal! estamos prontos para Ele é realizar. da área da saúde também, seu Ele é da esposo? área da tecnologia. Aham. Mas te ajuda na Me na ajuda confecção do também, tá congresso? sempre comigo. Quem já me acompanha há um tempo sempre vê o Manu. Ele é mais low profile, não gosta muito de rede social, apesar de ser da tecnologia, mas não é das Ele é redes. mais do bastidor. Exatamente, mas tá sempre nos bastidores comigo. Um conselho para mulheres na área da saúde. Invistam na aparência de vocês, no bem-estar de vocês. Quando eu falo em aparência, é em buscar a melhor versão sem comparação. Então não adianta eu ficar pensando na blogueira famosa da rede social, que eu gostaria muito que eu fosse como ela. Não, busque a sua melhor versão. Até porque quando o paciente chega no seu consultório, ele quer uma resolução de um problema. E às vezes você tem tantos problemas pessoais internos que você deixa isso transparecer, você está transmitindo isso. Né? Então, nós precisamos estar bem, cuidar da nossa saúde mental para que a nossa aparência seja melhor, porque nós buscamos a nossa melhor versão, sem comparação. O CBNECP, ó, consegui! Acertou! Em uma palavra. Sonho. Foi um Gostei. sonho realizado. Foi algo que, assim, eu idealizei, eu planejei, eu comecei lá em 2022 com um evento para 50 pessoas. E hoje eu estou aqui com uma planta de um evento para 1.000 pessoas. Então, isso foi um sonho realizado. E eu só tenho a agradecer a Deus, a minha família e a todos que todos os anos participam, aos palestrantes, aos congressistas. Eu sempre tenho uma preocupação muito grande com o meu congressista, porque eu falo que quem faz o CBN-ECP é o meu congressista, é o participante, é o profissional que está ali buscando algo novo. Então, nós temos a obrigação, como profissionais e como palestrantes, de entregar tudo para que na segunda-feira vocês possam ir para o consultório e aplicar tudo. Josimara Paiva, muito obrigada por você transmitir tanto conhecimento, por você trazer essa a sua experiência e que você consiga transmitir isso, seu congresso seja um sucesso. Eu tenho certeza absoluta que eu já vi que você é uma pessoa extremamente que ama o que faz e que deseja transformar a vida desses profissionais de fato, né? Então dá para ver na tua forma de falar o quanto isso é verdadeiro. E para a gente finalizar, eu queria que você deixasse as redes sociais, como é que a galera encontra você e também o congresso,
tem uma rede só do Congresso, não é Isso. isso? E deixa uma mensagem final. Queria que você deixasse uma mensagem. Vamos falar do Congresso. O que, que as pessoas podem esperar do CBNECP? Ok. Eu quem agradece, foi muito bom estar aqui com você, bater papo. Eu sempre amo falar sobre nutrição, sobre estética, sobre saúde. A minha rede social é doutora.josimara Paiva. O CBNECP tem a rede social, então é @CBNECP. O nosso site, www.cbncp.com.br. Lá tem todos os nossos contatos oficiais, tanto de e-mail quanto de WhatsApp. E para vocês, profissionais da área da saúde, entendam que a nossa missão é resgatar a saúde dos nossos pacientes, pois não existe estética sem saúde. Maravilhosa, Josi. Muito obrigada pela sua presença. Foi inspirador. Eu já vou, inclusive, quando sair ao ar, já vou compartilhar com diversas amigas da área da saúde. Bom, obrigada. Porque eu acredito que, de fato, faz total diferença. Eu acredito muito na educação, né? A educação em todas as áreas da vida, né? Então a gente precisa se profissionalizar, ser uma pessoa melhor, porque nem sempre é só o conhecimento técnico, mas também, né, Exatamente. o emocional, enfim, a área de vendas, tem tanta coisa que a gente pode melhorar para poder ser um profissional melhor e mais qualificado como um todo, né? Então, gratidão, obrigada de Eu quem verdade. agradece, adorei. Já estou esperando o próximo convite. Maravilha! Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Viva Voz podcast. Se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais da Josi, vou deixar as redes sociais do Congresso, todos os contatos para quem quiser participar, tá? Inclusive também para a galera expositora, quem quiser Isso, fazer, né, exatamente. na feira, participar da feira. Vou deixar tudo aqui na descrição para que vocês possam se conectar e vamos fazer negócio. Te vejo no próximo episódio. Um beijo e tchau!